Olá, pessoal. Salve! Meu nome é Dario Menezes. Estou aqui em mais uma edição de Bora Falar de Branding. A gente vai ter a oportunidade hoje de conversar com a Giovana Girotto, a diretora de Marketing, Comunicação e Responsabilidade Social da Serasa Experian. Se você não conhece ainda a Serasa, acho difícil, mas se você não conhece, ela é uma empresa brasileira que tem mais de 45 anos e ela faz parte também do grupo internacional do Grupo Experian desde 2007. Hoje é uma empresa, ela é uma grande data tech, ou seja, migrou de um serviço, vamos dizer, tradicional de serviço financeiro, acima de tudo, para ser uma empresa de inteligência, de você conseguir trabalhar os dados para fornecer a melhor solução para cada um dos seus clientes, tá? A empresa, estou lendo aqui, né? A empresa se apresenta como uma líder global em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades com focos na jornada de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Então, em 5 minutos, a gente volta aqui com a Giovana Gerotto, diretora de Marketing, Comunicação e Responsabilidade Social da Serasa Experian, esse grande grupo, bastante relevante na sociedade brasileira, no rating, na avaliação e, acima de tudo, agora em novas frentes, como uma data tech. Só queria lembrar para você que o Bora é um projeto acadêmico. Ele começou como um projeto na FGV, ele hoje tem vida própria, mas é um projeto acadêmico. Ele é patrocinado pela Caliber, você vê, errei aqui, né? Você vê o nosso logo aqui, né? Então ele é patrocinado pela Caliber, que é uma consultoria especializada em gestão da reputação corporativa, e tem nenhuma finalidade comercial. Eu acho que é isso que é o mais bacana. A gente está conseguindo chegar em praticamente 75 conversas gravadas com executivos de renome no Brasil e do exterior, sem nenhum apelo comercial. É, acima de tudo, um projeto acadêmico que tem como propósito principal levar, democratizar o acesso a estudantes e profissionais de comunicação, marketing, relações públicas, responsabilidade social, ESG, os diferentes espectros de uma gestão integrada de marca, de como você se tornar uma marca crível, estabelecida no mercado, relevante acima de tudo para os seus diferentes públicos. Ok? Então, se você curte o Bora, clica aqui embaixo, dá o seu ok, o seu joinha e principalmente compartilha com quem você entender que essa conversa faz muito sentido. Ok? A gente conta com você para poder disseminar, levar essa informação para mais e mais pessoas. Então, em um segundo, com todos nós, Giovana Girotto, diretora de Marketing, Comunicação e Responsabilidade Social da Serasa Experian. Até já. Olá, pessoal. Salve! Estamos agora ao vivo e a cores aqui com Giovana Girotto, a CMO da Serasa Experian, como eu falei na abertura do programa. A Serasa é uma empresa que tem mais de 45 anos no Brasil, faz parte do grupo Experian desde 2017, e ela vai contar um pouquinho, acima de tudo, sobre esse posicionamento da empresa ser uma data tech. Eu, particularmente, tenho muita curiosidade e se você não sairia daí para a gente conseguir aprender juntos. Olá, Giovana, tudo bem? Oi, Dário, obrigada pelo convite, pela oportunidade de bater esse papo aqui com vocês. Legal. A gente vai ter, então, essa conversa interessante. É um tema que a gente tem quase 75 conversas gravadas. É um tema em que a gente nunca abordou, então estou bastante interessado. A gente sempre começa, Giovana, primeiro procurando entender um pouquinho da história pessoal, né? A gente tem a curiosidade se dá na exata medida em que ela pode ser inspiradora para outras pessoas, né? Então, eu queria Legal. entender um pouquinho de você, como é que foi qual é a sua formação, se fez, né, MBA ou mestrado, o que é que seja, quanto tempo você tem de Serasa, experiências prévias, eu queria entender um pouquinho da Giovana primeiro aqui para a gente conversar. Tá ótimo. Tá bom. Falar da gente é sempre mais difícil, né? Mas vamos lá. Eu gosto de contar um pouco minha história porque acho que quando a gente tem 16, 17 anos, a gente não sabe nem direito quem a gente é, né? Quanto mais a gente vai querer fazer de carreira aí não digo que para o resto da vida, porque a gente sempre pode mudar a rota, mas aonde a gente vai focar e direcionar, né? Então, acho que a primeira coisa interessante é que eu sou formada em hotelaria. E a única certeza que eu tinha quando eu terminei a faculdade era que eu não queria fazer hotelaria. Então foi aí que eu mudei aqui para São Paulo para fazer SPM, decidi que eu queria fazer marketing, né? E comecei
tive aí é quando a sorte encontra, né, que eu pude trabalhar a primeira vez na Accor, que é uma empresa de hotelaria, mas eu trabalhava em CRM e marketing, então aí eu consegui aproveitar um pouquinho da hotelaria. E aí passei por algumas empresas, acho que a maior parte da minha carreira focada no segmento financeiro, mas eu trabalhei na Amex, que foi incorporada para Bradesco depois, passei pela TAM / Múltiplos, então aí um programa de coalizão e de fidelidade, passei 9 anos, mais de 9 anos no Itaú, metade da minha vida lá em produtos, que acho que trouxe uma bagagem muito interessante para mim, uma visão de negócios que foi muito importante para ter hoje, sentar numa cadeira de marketing com uma visão mais 360. Aí passei metade da minha carreira no Itaú no marketing, cuidando de várias áreas ali do marketing do Itaú, vários tipos de negócios diferentes, né? O Itaú é uma grande escola, uma grande empresa com várias ramificações, e estou há 2 anos aqui nesse desafio de liderar o marketing, a área de CRM, de sustentabilidade da Serasa Experian. Muito feliz aqui com esse desafio e com esse time de craques que a gente montou nos últimos 2 anos. Pô, que legal. Eu só fui anotando aqui quando você falou, né? Então, hotelaria, e você percebeu que não tinha nada a ver. E aí eu me vi totalmente, porque eu também fiz uma faculdade que no meio da faculdade eu já sabia que não queria fazer, que era ciências contábeis. Aí depois, para compensar, eu fiz 2 MBAs em marketing de varejo. Então, me entendo totalmente desse seu momento. Aí você falou que trabalhou na Cor, que trabalhou na TAM no Múltiplos, no programa de fidelidade e 9 anos no marketing do Itaú e está 2 na Serasa. Ou seja, É isso aí. você conseguiu E aí, construir quando eu isso. decidi que era marketing, eu fui pivotando, né? Aí fiz Claro, especialização em marketing, em pesquisa, claro. MBA, pós-graduação. Aí a gente vai direcionando mais a carreira, né? Não, e o que eu ia falar é que, por exemplo, você pega a Core, ainda que na área de CRM, ou depois no múltiplo, até tem, já que era CRM, junto com o múltiplo, até tem uma linearidade de pensamento. Mas quando você pensa no Tem. marketing como todo do Itaú, que é uma grande escola, aí você deslancha para chegar aqui na Serasa. Já que a gente. E você é paulista? Eu nasci em Barra Bonita, então sou do interior aí, mas sou aqui do estado de São Paulo. Várias pessoas com quem a gente já gravou não são da capital e migraram naturalmente para a capital, né? Que tem um poder de atração muito forte. E aí eu queria Sim. começar, eu estou vendo aqui o seu fundo de tela, né? Transformamos a incerteza do risco em oportunidade hoje e amanhã. E aí, só para começar, né, a gente vai falar primeiro, eu queria só separar a pergunta, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho sobre a Serasa e depois o que é ser uma data tech. Mas eu não posso passar a palavra sem antes, eu estou olhando aqui para a câmera, sem antes agradecer ao Fábio que foi meu aluno no MBA da Fundação Getúlio Vargas, no meio desse ano lá na Paulista. Obrigado, Fábio, obrigado, Sueli, aí, pelo auxílio luxuoso para a gente chegar aqui, estar hoje aqui com a Giovana. E aí ele, muito apaixonado durante as aulas, já falava, ele chegou a mostrar um vídeo em sala, né? A gente abriu espaço para isso, a falar um pouquinho sobre Serasa. Então, conta Serasa e depois o que é ser uma data tech. Tá bom, vou contar. E já conto também, Dar, que somos todos, tá? É um time hoje de mais de 100 pessoas aqui no marketing CRM sustentabilidade da Serasa, e eu diria que são mais de 100 apaixonados pela empresa e pelo trabalho de reposicionamento que a gente está fazendo. Então, acho que se você conversar aqui com qualquer um do time, e aí eu vou falar um pouco disso daqui a pouco também, né? Que a gente está transformando o marketing um assunto da empresa e não de marketing. A gente está conseguindo de dentro para fora mexer esse ponteiro. Mas deixa eu dar alguns passos atrás para contar então da onde que surgiu toda essa história, né? A gente está já há algum tempo no mercado, né? Você falou mais de 45 anos. Esse ano a gente completa 55 anos de Serasa e agora com a Experian nos últimos anos, né? Mas a gente deixou de ser um birô de crédito. Um birô de crédito já não representava mais a amplitude da nossa atuação no mercado, né? E veio com isso uma necessidade muito grande da gente se reposicionar
e a gente tinha essa missão muito clara para a gente de que a gente precisava subir a barra, porque o próprio negócio, a própria empresa já tinha subido a barra de entrega para o mercado como um todo, né? E aí, dentro Desculpa, da construção. Vai desculpa, lá. desculpa, só para quem está nos acompanhando, você falou uma coisa que é importante, que é a gente já não cabia mais em ser um birô de crédito. Só para o Uhum. pessoal que está nos acompanhando e para mim também, ser um birô de crédito significa que você fazia o rating, ou seja, o Dario é um bom pagador, o Dario é um mau pagador. É isso, um birô de crédito, é isso? Só para... Isso, exatamente. A gente, né, para consumidores, para pessoas, a gente era conhecido muito como aquela Lista empresa que negra, manda a a lista cartinha negra. de cobrança, isso, manda a cartinha de cobrança, né? E no fim a gente é só uma forma de comunicar, porque é um credor que está lá na outra ponta, é uma empresa, né? E para empresas a gente já tinha um posicionamento mais consolidado, mas ainda assim como essa empresa que disponibilizava dados, né? A gente se posicionava muito como o maior banco de dados da América Latina, porque a gente realmente tem muitos dados aqui, a gente captura dados estruturados e não estruturados de muitas fontes, e aí a gente ou entregava esses dados para os nossos clientes, ou então a gente escorava, né? A gente montava um score de que se aquela pessoa era ou não era uma boa pagadora. Mas isso é um pedacinho do nosso negócio, e o negócio foi crescendo em várias camadas. Eu vou contar hoje um pouquinho disso sobre para vocês, mas uma coisa foi muito importante para a gente resolveu ressignificar, né? A gente é líder de mercado aqui e globalmente, e a gente precisava ressignificar essa categoria de birô de crédito. E aí a gente criou um termo, né, que é o termo que a gente está inaugurando agora nessa nova fase. Então, a gente está inaugurando uma nova categoria e a gente acredita que muitas empresas vão seguir, porque não é de para, de Serasa Experian para a Data Tech, mas é de Serasa Experian para a Data Tech para mercado, é uma nova categoria. A gente acredita que muitas empresas vêm com a gente nisso, mas a gente sentia que a gente precisava disruptar um pouco esse mercado, né? E aí hoje a gente se apresenta como a primeira e maior data tech do Brasil. E aí você vai me perguntar, mas então o que é uma data tech, né? Uma data tech é uma empresa que combina então essas múltiplas fontes de informações e dados de diversas tecnologias, com tecnologia de ponta, para combinar da melhor forma possível, e aí entra toda a nossa expertise por trás, e trazer uma inteligência analítica como atividade fim, né? Então a gente entrega a inteligência analítica que permite com que as empresas possam analisar melhor risco e transformar isso em oportunidade através de uma melhor tomada de decisão. Então, Data Tech é essa sopa de dados que a gente mistura de diversas fontes com tecnologia de ponta para ajudar nossos clientes a tomarem a melhor decisão, diminuindo o risco e não deixando oportunidade na mesa, né? E aí a gente vai, então, né, esse data lake, esse big data que a gente construiu e que a gente tem, e que é o maior ecossistema da América Latina, ele passa a ser não o fim, mas a matéria-prima, né, e é isso que a gente conta, então, para o mercado, somado aí a diversas tecnologias que a gente usa para fazer essa engrenagem funcionar. Para que a gente faz tudo isso? Para alcançar um alto nível de previsibilidade e acurácia, né, que é incomparável, né, do que a gente tem no mercado, para atender a diversos cenários de tomada de decisão, né? E aí, só para descer mais um pouquinho, que tipo de dado que a gente está falando? A gente está falando de dado econômico, dado financeiro, dado comportamental, sociodemográfico, de perfil, de geolocalização, ISG, que está agora, né, super em alta, dados de satélite, biométrico, de identidade, de device, diversos outros, com diversas tecnologias para entregar ali uma melhor tomada de decisão para o nosso cliente. E no fim do dia, só para arrematar, qual que é o nosso papel, né? É ajudar com que esses clientes enxerguem o todo, enxerguem a frente para ir além do óbvio, além do que está ali na mesa para ele tomar a decisão, e transformar essa incerteza do risco na melhor decisão para hoje e para o futuro, né? Uau, enquanto você falava aqui, né, como a minha verve de professor,
Eu escrevi múltiplas fontes de informação, inteligência analítica, que permite analisar melhor o risco e ter a melhor tomada de decisão, com previsibilidade e com acurácia. É isso aí. Eu fiquei curioso como é que isso se dá no indivíduo. Ou seja, Uhum. eu tenho conta em mais de um banco, eu tenho cartão de crédito, eu posso ter, sei lá, financiamento imobiliário, eu posso ter compras parceladas em uma loja, tudo isso do indivíduo está ali. E aí você ainda falou de dado biométrico, uau! Então você É. sabe, A gente entrou em fraude no último ano bem forte. A gente fez algumas aquisições para melhorar nossas capabilities. Então, a autenticação do indivíduo, né? E não só no momento que ele se cadastra ou se ele loga, mas, por exemplo, compra uma casa ou numa compra online, toda essa segurança por trás do indivíduo também é um passo além que a gente deu na nossa atuação nos últimos meses. e entendo que, estou pensando alto, me corrija se eu estiver errado, né? E entendo que, de novo, se a gente voltar lá no birô de crédito, na versão birô de crédito, numa versão mais, vou usar a expressão analógica, sem nenhum demérito, né? Você conseguia só dizer se o Dario, ou se o Pedro, ou se a Maria estava na lista negra. E entendo agora que, acima de tudo, a gente inverte a chavinha, me corrija se eu estiver errado, e diz assim, cara, esse cara merece um crédito, não é isso? Exato. Deixa eu então descer um pouquinho aqui nos É a nossos lista boa. modelos. É a lista É, boa. exatamente, assim, o nosso intuito no final do dia, então aí voltando aqui, falando um pouco do nosso propósito, né? Nosso propósito é criar um futuro melhor, ampliando oportunidades para as pessoas e para empresas. E o que a gente conseguiu fazer nos últimos anos foi criar um ecossistema onde a gente tem hoje no nosso aplicativo da Serasa 80 milhões de dários, que, além das informações e dos dados que a gente já tinha coletado no mercado, o Dário resolve me dar mais informação sobre ele, porque eu posso, com essas informações adicionais, e aqui eu não estou nem falando só de dado estruturado, estou falando também de dado desestruturado, dado alternativo, mas informações que você possibilita que eu enxergue, e aí principalmente para os invisíveis, né, economicamente falando, para os informais, enfim, a gente começa a ter acesso a um mundo de informação positiva sobre esse indivíduo, e isso ajuda a gente a conseguir entregar nosso propósito, que é uma relação mais justa entre pessoas e empresas. Então, aquelas empresas que no passado só conseguiam olhar para a negativação do Dário, né, que só conseguia olhar para as contas em atraso, né, para a inadimplência, a gente começa a trazer uma série de informações positivas que antes não eram vistas. Então, ele pode ser um motorista de aplicativo que não tem carteira registrada, mas tem uma renda entrando. A gente começa a olhar o perfil da família também, né? Quanto que a gente não tem na nossa base da pirâmide, por exemplo, um cartão de crédito compartilhado. E aí a gente começa a descer de fato, entregar nosso propósito, que é criar um futuro melhor. Isso para a gente não é uma escolha, é o que move a gente, é o que a gente respira todos os dias em todas as nossas ações, é o que a gente acredita que de fato é algo maior que a gente está ali trabalhando todos os dias para entregar essa engrenagem da economia que viabiliza uma sociedade mais justa, mais segura e com acesso a crédito, né? Que é o grande motor aí para a gente realizar sonhos de pessoas e empreendedores. E a gente, como uma barca, tanto B2B quanto B2C, a gente se propõe a ampliar essas oportunidades, tanto no negócio de consumo, né, viabilizando essas conexões confiáveis entre as pessoas e as empresas e as empresas e também entre pessoas e pessoas. Quando a gente vai para o B2C, né, para o consumidor, a gente tem uma esteira grande de empoderamento do consumidor com educação financeira, né, colocando as pessoas de fato no controle das suas informações e das suas finanças, que a gente facilita o acesso a um crédito justo para que cada um possa realizar então seu sonho. E no caso do B2B, a gente impulsiona o negócio com essa inteligência analítica, ajudando para que as
empresas, e aí eu estou falando de todos os portes, de todos os segmentos, a tomarem as melhores decisões, seja para encontrar novos clientes, para gerenciar a carteira de clientes atuais, para trazer mais eficiência, conceder mais crédito, vender ou não a prazo, com segurança, cumprindo agora as normas de ESG, que está super em alta, autenticando seus clientes e prevenindo a fraude, porque a fraude é um dos grandes ofensores para um negócio sustentável, né? E aí, por fim, né, a ideia lá da cartinha, cobrar no momento ideal, tentando reduzir impacto, atrito, né, com o cliente. Então, essa é a nossa forma de fazer a diferença, acreditando que essa conexão, esse ecossistema interligado em harmonia é capaz de criar um futuro melhor hoje. Fiquei aqui pensando, né? 80 milhões de dados, e eu gosto de dados e 80 indicadores, né? milhões de consumidores, 80 milhões de pessoas. Desculpa, 80 milhões de pessoas, né? É uma, é um dado significativo, é um número significativo. Eu queria fazer só duas perguntas antes de ir para voltar para o roteiro. Primeiro, você falou, você usou uma expressão, a gente também usa dados desestruturados. Dados desestruturados seriam dados que não foram validados, ou seja, não tem aquele double check, tipo Twitter, é um dado que você recebeu, mas não tem a absoluta confiança nele, isso é um dado desestruturado para vocês, é isso? O dado desestruturado é aquele que não está organizado quando a gente captura, né? Por exemplo, quando a gente captura informação do positivo, ele vem num layout, ele vem padronizado, ele é fácil de ser ingerido pelas nossas plataformas e nossos modelos analíticos. O dado desestruturado é aquele literalmente desestruturado mesmo. A gente tem, não significa que ele não é válido, ele é válido e sim a gente autentica. Então a gente garante que aquele dado daquele CPF, por exemplo, e aí não necessariamente CPF precisa ser a chave, mas que ele está atrelado àquele ser humano, né? Mas a gente organiza esses dados. Vou dar um exemplo, né? A gente captura de diferentes fontes informações para criar nosso score ESG. E não necessariamente todas essas fontes são estruturadas. Então, tem todo esse trabalho de mapeamento, ingestão, validação dos dados, e isso deixa nosso ecossistema muito mais poderoso, né? A gente tem muito mais informação para trabalhar do que aquela que você mesmo mencionou no começo da nossa conversa, que era mais comoditizada há um tempo atrás. E a segunda pergunta, antes de voltarmos para o roteiro, eu, pessoa física, um que está assistindo a gente, pode dizer assim, ó, Serasa, pega mais essa informação minha, porque isso melhora meu score, porque aí também como é que eu posso dizer, passa a ser uma via de mão dupla. Sim, Para o exato. indivíduo, é relevante, né? Tipo, ó, acabei de pagar o financiamento da minha casa, ó, comprei um carro, já está pago. Então tem isso também agora, dentro Tem isso do contexto também, do Data Science. isso é super novo. A gente desenvolveu muito a nossa interface com o consumidor, né? A gente tem um aplicativo, a gente tem pela própria internet, pelo PC, né? O cliente, o consumidor, ele consegue acessar. E aí a gente ali disponibiliza, de novo, né? Inclusão financeira é parte da nossa causa. Então, a gente disponibiliza gratuitamente para o cliente uma série de informações, por exemplo, qual é o score dele no mercado, né? Então ele consegue saber ali o quanto de largada ele vai ter acessibilidade de conseguir com os credores aquele crédito, e a gente também ensina ali como ele pode melhorar esse score nas nossas plataformas de educação. E recentemente a gente lançou, e assim, isso é uma coisa que também nunca tem fim, né? Porque dados surgem de mudanças da economia, mas a gente disponibilizou sim funcionalidades onde o consumidor pode ir lá e dar mais acesso a informações, principalmente daquela parte positiva da vida financeira dele, né? Então, o quanto que ele recebe de renda, se ele tem ali dependentes, enfim, esse é um modelo que todos os dias muda, né? Ele está sempre ali com novidade no aplicativo da Serasa, e é isso mesmo, assim, o consumidor agora ele pode dar mais dados para a gente, e a gente valida, e a gente autentica, e a gente vem buscando também outras fontes de informação desse dado positivo para melhorar um dos nossos produtos, que é o score de crédito do cliente.
Só um minuto, Giovana. Você que está nos assistindo, a gente tem, né, de novo, né, um orgulho muito grande de ter feito mais de 75 conversas gravadas sobre tudo que orbita em torno de gestão de marca. Então, a gente já conversou com profissionais de estratégia, de design, de digital, de relação com a imprensa e por aí vai. É a primeira vez, e se você não pegou isso, eu sugiro que você volte 10 minutos dessa conversa que eu estou tendo com a Giovana. É a primeira vez que alguém te fala sobre analytics. É a primeira vez que alguém fala, acima de tudo, do uso inteligente do dado para modificar avaliações e modificar, acima de tudo, impulsionar possibilidades e vidas, né? E, como está ali escrito, também reduzir a incerteza para uma melhor tomada de decisão. Então, só para a gente fechar, tudo isso é a gestão de marca. Não é só o digital, não é só o design, não é só a estratégia, é tudo isso. E no tudo isso a gente tem hoje uma conversa brilhante com uma profissional com uma mega carreira, com a possibilidade, acima de tudo, de você expandir a sua cabeça e falar assim, nossa, se eu tivesse dentro de uma organização como essa, com 80 milhões de consumidores, de dados de consumidores, né? O universo estaria ao seu dispor, no sentido de você, em cima disso, transformar isso em diferentes oportunidades de negócio, de comunicação, de relacionamento e de concessão ou indicação de concessão de possibilidades para as pessoas. Então, acho que a conversa está sendo muito relevante e a gente só queria te falar isso voltando aqui, Giovana. E de novo, assim, estou adorando, tá? Eu adoro o tema, então estou adorando. São os pilares da marca. Você falou já um pouco do propósito, né? Que passa, inclusive, pela Uhum. educação financeira e tudo. Mas quais são os pilares? Assim, o que mantém a casa de pé? Quais são os grandes pilares? Boa. Boa. Então, eu vou responder os pilares e vou falar um pouquinho também de estratégia de marketing por trás disso, para também começar a dar um pouco de cor da nossa área de atuação aqui para o pessoal da área. Então, acho que o nosso primeiro pilar é a inclusão financeira como causa, né? Como você pode ver, está diretamente ligado aqui ao nosso propósito. E aí, quando a gente vai desdobrar isso para a marca, a gente busca sempre atributos, reasons to believe daquele propósito, né? Então, a gente traz ali dados também para reafirmar o que significa esse pilar na prática. Então, a gente está falando aqui de milhares, nesse pilar de inclusão financeira como causa, a gente está falando de milhares de conteúdos que já estão no ar, seja para consumidor, seja para empreendedores. A gente tem mais de 1 bilhão de acessos a esses conteúdos que já foram criados. A gente tem, de novo, 80 milhões de pessoas cadastradas com a gente que querem mais educação financeira, que querem um olhar diferente para a saúde financeira. A gente já teve mais de 12 milhões de brasileiros que já renegociaram dívidas no Limpa Nome, e a gente vem cada vez mais lançando projetos que a gente acredita que vai trazer a inclusão financeira para o cenário brasileiro, né? Um exemplo disso, só para ir para o segundo pilar, é o Impulsiona, né? Um projeto que a gente lançou alguns meses atrás, onde a gente escolheu algumas startups que têm como core o lançamento de produtos com impacto social, e a gente está acelerando essas startups. Indo para o segundo pilar, aqui a gente tem inovação diária como combustível da empresa como um todo, né? Não só do time de marketing, mas da empresa. A gente acabou de ser reconhecido aí pelo Valor Inovação, principal prêmio de inovação que a gente tem no mercado, como a marca mais inovadora no setor de serviços. E ser inovador não é consequência, né? Como eu disse, para a gente é combustível. A gente tem hoje mais de 700 pessoas trabalhando em tecnologia, mais de 200 cientistas de dados, mais de 3 laboratórios de inovação ao redor do mundo, e um deles aqui no escritório da Serasa, e um programa de inovação contínua. Mas mais importante que tudo isso somos todos cientistas, não são só os cientistas de dados ou as pessoas de tecnologia. A gente questiona o status quo e a gente questiona como que a gente pode entregar mais valor para a sociedade todos os dias em tudo que a gente faz. Indo para o nosso terceiro pilar, e acho que o mais
mais dado aí, né? O que a gente não tinha como não colocar como uma especialidade nossa é saber quem é quem, né? A gente, conhecido historicamente como Birô e com essa base gigante de consumidores e empresas que a gente tem aqui, a gente tem mais de, você falou 80 milhões ali, eu falei consumidores, só para te dar um número, a gente tem mais de 1,4 bilhões de indivíduos ao redor do mundo, com informação de tudo isso, né? Mais de 1,4 bilhão de informações de indivíduos ao redor do mundo, né? São mais de 191 milhões de empresas, mais de 6,5 milhões de consultas diárias Tudo é em empresas e superlativo. consumidores. É Tudo é tudo superlativo. superlativo, mas sabe o que é mais importante do que os números? Eu vou dar um dado para você do que motiva a gente. A gente já protegeu mais de 100 milhões de transações de fraude. Então, para a Uau! gente, mais do que o número em si, é o quanto que a gente impacta positivamente, não é o número pelo número, é o quanto reconhecer aquele indivíduo e conseguir protegê-lo e proteger cliente de cliente, né? Porque eu protejo com, por exemplo, o Serasa Premium, eu estou protegendo você e seu CPF, mas quando eu protejo você, eu também protejo você de uma empresa que você é cliente e estou protegendo aquela empresa também. Então, saber quem é nossa especialidade, é o nosso terceiro pilar. E o último, e não menos importante para a gente, a segurança como premissa, né? Na era de fake news, na era de vazamento de informações, os nossos controles são super rigorosos, a gente leva a LGPD ao pé da risca, todos os nossos colaboradores, todos os nossos terceiros são amplamente treinados e certificados, com uma periodicidade super curta para a gente garantir que todo mundo ali é do esquadrão da segurança, e para a gente segurança não é burocracia, ela é premissa, e a gente cuida dos dados dos consumidores e dos nossos clientes como se fossem, e são, né, nossos. Então, para a gente, segurança é premissa, e esse é o nosso quarto pilar aqui de marca. Então, só recapitulando, se eu anotei certo, o primeiro pilar é a inclusão financeira, está no DNA, na forma de fazer, né? O Uhum, segundo, a inovação. O terceiro, quem é quem, né? Conseguir uhum, trabalhar grandes quantidades de dados, mas com a capacidade da individualização, da análise individual. E a segurança, como não podia deixar de ser, né? No sentido de, já que você tem tanta informação, imagina a quantidade de hackers que ficam tentando, olhando. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou aqui alguns números que eu anotei aqui, estou olhando para baixo porque eu estou lendo aqui, né? 1,4 uhum. bilhões de informação de indivíduo pelo mundo, 1 bilhão de acessos, anotei certo? 1 bilhão de acessos e 12 milhões e 12 milhões de brasileiros que fizeram renegociações. Oh, de novo, né? É Um isso aí. impacto direto na vida das pessoas. Dário, mais uma curiosidade, sabe quantos hectares a gente já tem monitorado no Brasil para monitorar ESG? Mais de 50 milhões de hectares. A gente tem praticamente toda a soja que é plantada no Brasil já é monitorada pela Serasa. O que isso significa na prática, né? Significa que as seguradoras vão conseguir disponibilizar para os agricultores e para os produtores seguros mais baratos, porque um dos grandes desafios do setor de seguros é como monitorar uma safra, né? Como monitorar de fraude, como monitorar de ações climáticas, e assim, é muito bonito ver esse trabalho que o time de agro da Serasa está fazendo, porque a gente vai trazer esse crédito mais justo e produtos colaterais, como, por exemplo, seguros mais justos para o agronegócio, que representa 25% do PIB do país, né? Então, a gente se orgulha muito de estar entrando agora no agro de uma forma super ativa e poder começar no agro a entregar esse ecossistema mais justo entre agricultores e produtores e empresas que fazem negócio no agro, né? Então, a gente está muito, muito feliz com os nossos últimos meses aí de entrada no agro e podendo proporcionar
também nesse ecossistema muita inteligência analítica para também uma melhor tomada de decisão. Porque se você falou aí, agora eu não anotei, né, a quantidade de hectares, mas de novo é superlativo. Um dos desafios hoje dos exportadores de alimentos como um todo, né, é dar a rastreabilidade, né? E aí Exatamente, você exatamente. passou a ter a rastreabilidade, né, da onde não é uma área de desmatamento, é aqui, é feito dessa forma. Uau! Exatamente. Até para aumentar nosso poder de exportação, né? Para cumprir as normas de ESG, não só do Brasil, mas, por exemplo, de União Europeia. Então, de novo, é mais uma liga aí que a gente entra, que a gente acha que a gente vai poder agregar muito valor e muita inteligência para o país e ajudar a potencializar ainda mais, né? Essa veia agro que a gente tem, que é tão importante para a nossa economia. Estou tentado a fazer uma pergunta aqui fora do roteiro. Vocês têm alguma relação com o desenrola do governo federal? A gente apoia desde o início, desenrola de novo, né? Tudo que está relacionado à nossa causa principal, que é essa economia mais justa e ajudar esse ecossistema, a gente apoia. E a gente vem desde o início do projeto, quando ele ainda nem estava lançado, né? Quando ainda era uma proposta de campanha, dando informações para o governo, para eles elaborarem o plano. A gente está dentro do Desenrola, o Limpa Nome é uma das plataformas que o consumidor pode renegociar e todo desconto através dos credores vem para o Limpa Nome também. Então, a gente está desde o início apoiando aí o governo nessa iniciativa. Entendi. Vamos lá. Vocês têm, já que tudo é superlativo, né? Vocês têm uma quantidade também muito grande de stakeholders, né? Se a gente exerce aqui uma figura 3D, em torno da Serasa Experian vão aparecer uma quantidade relevante de stakeholders, seja para o lado B2C, seja para o lado B2B, lado de governo, lado de exportador e por aí vai. Como é que, lógico, a partir dessa causa, a partir desse propósito, desses pilares, vocês montam o planejamento de comunicação integrada. E aí eu fiquei com aquela informação na cabeça que você disse que são 100, a sua equipe são praticamente, ou são 100 apaixonados, né? Como é que vocês desenvolvem o planejamento de comunicação integrada? Quais são as grandes preocupações? De novo, que é por essa vastidão de diferentes públicos para fazer chegar, não digo nem com a mesma intensidade, mas com a mesma tonalidade, essa informação. Né? Tá. E principalmente, desculpa só, e principalmente para quebrar esse meu paradigma mental que é, nossa, a Serasa só fala mal de mim. E para o paradigma de, nossa, a Serasa, acima de tudo, ela pode impulsionar a minha vida. Como é que é essa gestão? Tá legal. Acho que a gente começa a entrar um pouco na história do marketing dentro da Serasa e acho que é uma coisa legal de compartilhar, talvez para inspirar o pessoal que está escutando, assim. Eu diria que alguns anos atrás, o marketing na Serasa, ele era mais operacional, né? Ele era mais fim do fluxo de desenho da estratégia da empresa. Um trabalho que a gente conseguiu fazer nos últimos anos, né? E a forma como a gente reposicionou a área dentro da empresa, e assim, até agora você me viu falando um pouco de marketing, né? Falando muito de negócio, de estratégia de negócio, foi porque de fato a gente conseguiu trazer o marketing para o core da empresa, né? Para onde é discutido estratégia, para onde é discutido aonde a empresa está indo. Então, a gestão de stakeholders, nesse sentido, ela fica muito mais fácil, porque a gente é parte desses stakeholders, né? A gente está ali discutindo negócio o tempo inteiro. E eu brinco com o meu time que posicionamento, ele é metade espelho e metade janela, né? Metade espelho é o que a gente se olha e a gente já vê que a gente é. Janela é aquilo que a gente está construindo hoje e vai ser entregue dali um tempo.
Antigamente, a gente tinha a gente podia ter um hiato maior de janela, né? Hoje em dia, tanto acesso à informação e uma percepção tão rápida em tantos diferentes pontos de contato, o consumidor ele consegue realizar muito mais fácil se você promete uma coisa que você não entrega ou não está para entregar. Então, a gente, quando desenhou o reposicionamento, e por estar já envolvido em toda a estratégia para onde a empresa estava indo, para a gente era muito claro o que era espelho e o que era janela de curto prazo, que a gente poderia falar para o mercado, e a construção do reposicionamento, ele passou primeiro por essa conversa com os executivos internos, e ela estava muito azeitada já por estar fazendo parte desse momento da empresa, dessas discussões. Passou também por muita pesquisa, e aí não só com o cliente, fazendo quant, fazendo quali, cliente B2B, cliente consumidor, de diversos portes, de diversos ramos de negócios, quando a gente fala do B2B, mas passou também por entrevistar, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, os nossos 5.000 colaboradores, né? Então, o posicionamento nasceu de mindset claro de para onde a empresa estava indo, uma visão clara de para onde a gente estava indo, o que os colaboradores percebiam de pontos fortes e desafios, e o que os clientes enxergavam, e principalmente enxergavam com que a gente podia agregar mais, né? E aí, juntando tudo isso e desenhando uma estratégia de reposicionamento, ficou muito mais fácil. Ela é muito baseada em dados, você já viu, e acho que você pegou rápido aí, que a minha forma de gestão com o time é muito data-driven, assim, hoje em dia a gente não faz absolutamente mais nada que a gente não consegue mensurar. Eu tenho um time de marketing analítico, além do time de CRM dentro da equipe, trabalhando com tecnologia, com automação e geração de dashs para que as nossas cerimônias sejam ajustadas, as nossas deles, a gente ajusta a campanha real-time com base nesses dashs, e aquela história antiga de que coisas que não eram mensuráveis, né, o que parava em impressões, não, a gente hoje se desafia para mensurar end-to-end. Então, desde um cliente que foi num evento meu, ou de uma campanha de mídia online, até a conversão do lead, e agora, onde a gente está alavancando mais e trabalhando mais é a usabilidade do nosso produto, trabalhando pré-churn, churn, etc. Tudo isso é um desafio do marketing também, não é um desafio só do negócio. Óbvio que tem partes que a gente tem mais ou menos atuação, mas ter essa visão end-to-end deixa a conversa, inclusive com o negócio e com a empresa, mais madura, mais adulta. É muito mais fácil tomar a decisão de onde investir o dinheiro, como investir, que tipo de ferramenta de marketing a gente consegue colocar no ar para atender aquele objetivo de negócio. E aí, no fim do dia, a conversa com os stakeholders, ela é muito mais fácil, porque a gente está alinhado no objetivo e na missão, a gente combina quais são os KPIs e as métricas de sucesso que eu, como marketing, preciso entregar no final do dia, e todo o resto é a minha cozinha com o meu time, e a gente tem ali flexibilidade para poder operar, escolher a melhor forma de atuar com cada tipo de audiência. Quanto tempo foi esse processo da construção do reposicionamento? Em 6 meses? Não, esse foi um projeto que nasceu, de novo, né? A gente brinca que ele tem data para começar e nunca tem para terminar. A gente começou ele há mais de um ano atrás. Eu diria que a gente começou em. Não, acho que a gente startou, se não me engano, foi meados do meio do ano passado, porque toda essa parte de pesquisa ela leva muito tempo. A gente fez questão de segmentar porte, tamanho, porte, segmento, tipo de cliente, para garantir que a gente não estava enviesando e transformando uma coisa em one size fits all. Então, essa parte levou bastante tempo. E chegar, e aí principalmente não no... Porque quem fala muito não fala nada, né? E o grande desafio, pelo menos aqui para a gente, foi o que despriorizar. De novo, nosso portfólio é gigante, né? Só que se eu comunicar tudo para o mercado, até o Google vai ser meu concorrente. Então, escolher o que a gente ia despriorizar na mensagem, no brand statement,
o que a gente escolher como pilar, como fortaleza de cada tipo de negócio. A gente quis incluir todo o senior management da empresa nessa discussão, porque aí no fim do dia, Dário, o que aconteceu e que está acontecendo é uma coisa muito legal, que marketing agora, e marca principalmente, não é um assunto de marketing, marca é um assunto de negócios, né? E a gente, com esse novo posicionamento, a gente também consegue mostrar para dentro, e aí foi legal a gente ter tirado aquela foto inicial de colaboradores e da percepção do funcionário, porque a gente transforma a marca em um assunto de negócios. E eles sabem e a gente consegue comunicar melhor para onde a gente está indo, o que tem que movê-los, né? Quais são os fundamentos. Então, está sendo muito legal. A gente está no começo da jornada de colocar tudo isso na prática, né? E a gente também escolheu começar de dentro para fora. A gente quer que, quando as pessoas perguntem, né, o que é a Serasa Experian, todos os nossos 5.000 colaboradores respondam a mesma coisa. E toda a adoção de identidade verbal, identidade visual, tudo que a gente colocou no plano, de fato, que as pessoas adotem no dia a dia, né? Porque, no fim, o que eu acredito muito, e passo muito isso para o meu time, é que só a consistência vai garantir que a gente consiga construir esse novo posicionamento. E aí a gente tem os nossos 5.000 embaixadores aqui para ajudar nessa missão. Eu queria falar um pouco sobre responsabilidade social. E aí a gente conversou, né? Tem um projeto que brilha, todos brilham, né? Mas tem um que você entende que brilha mais aos olhos, que é o Transforme-se. Conta um pouquinho para gente. Conto. O Transforme-se é o nosso bibelô da empresa. A gente é um projeto que nasceu, a ideia nasceu também há 2 anos e meio atrás, quando a gente resolveu mudar um pouco o foco da nossa área de sustentabilidade. A gente tinha muitas iniciativas. Hoje a Serasa investe boa parte do seu lucro em iniciativas que impactem positivamente a sociedade, isso é verdade já há muito tempo, mas a gente tinha iniciativas muito descoladas do que a gente acreditava ser o nosso core, né, que eu acabei de contar um pouco para vocês. E aí, com isso também, a gente conseguia mobilizar menos os nossos talentos, né, a gente se considera uma empresa líder de mercado, muito por conta dos nossos talentos, e a gente não conseguia, com essas iniciativas descoladas do core, aproveitar o melhor dos nossos talentos para também impactar positivamente a sociedade. Então, há um pouco mais de 2 anos atrás, a gente idealizou esse programa. O Transforme-se, tentando resumir aqui, é um programa que a gente dá toda a infraestrutura e investe para que a gente capacite pessoas em situação de vulnerabilidade em tecnologia e dados, que são 2 áreas que a gente tem uma carência no mercado, não só no Brasil, mas no mundo. E aí, quando a gente pega um país com uma taxa alta de desempregados, a gente ter ali uma família de profissões que tem uma demanda alta e tudo a ver com o nosso business, a gente se sentiu competente para poder formular, obviamente, junto com parceiros, esse programa. É um programa intenso, não é um programa com uma camada superficial, são 6 meses de classe, diários que os alunos ficam para aprender disciplinas de tecnologia, como codar, por exemplo, e análise de dados. E a gente oferece não só o ensino em si, mas tudo que está em torno para a gente garantir que essas pessoas vão conseguir se formar, e o nosso objetivo fim aqui é de verdade mudar a perspectiva de oportunidade que essas pessoas vão ter. Então, a gente não está entregando peixe, a gente está ensinando a pescar. A gente tem turmas, né? A gente tem até aqui alguns números para eu colar aqui. A gente já formou 8 classes, né? E as classes, elas variam. Então, a gente já teve turma de mulheres, a gente já teve turma de jovens. Nossa última felicidade foi formar uma turma de PCDs, todos em situação de vulnerabilidade. São mais de 215 pessoas graduadas. E a nossa métrica de sucesso, né? Eu falei para você que tudo aqui tem métrica de sucesso,
é o quanto a gente impactou na renda dessas pessoas. E dessas 8 turmas que a gente já formou, a gente já teve incremento de renda de 81% dessas pessoas. A gente saiu de uma taxa de desemprego de 56% para 12%, né? São de 27%, 70% hoje já são CLT, estão em profissões formais. E aí, o que vem por aí, que é o que mais nos anima, né? Que projeto bonito, né? Que projeto bonito. A gente se orgulha muito. A gente tem 33 classes rodando até o final do ano, vão ser mais de 830 alunos esse ano, né? A gente está agora focado em favelas, então a gente está em conjunto com a Gerando Falcões para conseguir entrar nas favelas. A gente está em 5 diferentes estados e a gente pretende formar pelo menos 5.000 pessoas aí nos próximos anos, que de fato vão ter oportunidade para elas e para suas famílias a prosperarem num país tão desafiado. Uau! Que bela conversa, que bela conversa. Querida, para a gente caminhar para o encerramento, eu tenho só mais uma pergunta e depois pedir para você falar alguma coisa, dar uma dica aqui para pro nosso público. Mas primeiro, assim, se você tivesse que elencar o famoso top 2, quais são os seus 2 principais desafios que você vê para frente como CMO de marketing da Serasa? Tá. O primeiro acho que é o que está na trend atual, que é inteligência generative AI, né? A inteligência generativa artificial aí. Já está claro em todos os fóruns que eu vou que é uma ferramenta potencial aliada para os profissionais de marketing. A gente está com uma série de experimentos aqui dentro da Serasa, e se você quiser também, a gente se coloca aqui a disponibilidade. O Fábio é a pessoa que toca isso aqui dentro, que a gente está pilotando mais de 12 casos de usos diferentes aqui, para a gente se desafiar a fazer mais e melhor, né? Então, acho que a inteligência artificial generativa, ela é uma coisa que todo profissional de marketing deveria estar olhando, e a gente aqui na Serasa está sedento para isso. Assim, é uma ferramenta poderosa para a gente poder ser mais criativo e mais produtivo. E a segunda, ela é um pouco mais filosófica, mas que eu provoco sempre meu time. O que trouxe a gente até aqui não é o que vai construir o nosso futuro, né? Então, a gente construiu nos últimos 2 anos muita coisa legal, e a minha provocação para eles tá bom, qual que é a nossa nova onda, onde que a gente vai apostar e focar esforços, porque eu também não acredito em muitas coisas, eu acho que a gente tem que ter poucas coisas muito bem feitas. Então, eu provoco sempre meu time como que a gente pode ser melhor amanhã do que a gente foi hoje, como que a gente começa a plantar o que a gente quer ser dali 1 ano, porque se a gente não começar a plantar agora, vai chegar lá e a gente não vai ter nada. Então, aí uma mais pragmática do que a gente está olhando e um pouco mais filosófica de provocação aqui, de estar sempre questionando o nosso status quo. E conversa inspiradora. Para a gente terminar, Giovana, eu queria te pedir, assim, se a gente sempre começa de uma mesma forma, que é tentando entender um pouco da trajetória do entrevistado, da entrevistada, a gente sempre procura terminar, acima de tudo, com um olhar para frente, né? Você como uma executiva, CMO de marketing, né, que começou numa área completamente diferente, fez uma migração belíssima de carreira, hoje está à frente de um belíssimo desafio. Qual a recomendação, né, que você dá para quem nos assiste? Geralmente, né, se a gente tem você disse que tudo são indicadores, né? O público ele tem por volta de 30 a 35 anos, porque é aquele que terminou a faculdade, deu um tempo, está fazendo ou fez um MBA, ou está num cargo, querendo alcançar um cargo de gerência, ou já alcançou e quer dar um passo à frente. Qual a sugestão, a recomendação que você dá para esse profissional? Legal, acho que vou dar 2, assim, vou dar uma coisa que eu acredito muito, e outro que me ajudou muito na minha trajetória até aqui, pelo menos, né? O primeiro é
a gente tentar a todo momento não criar as nossas muletas, né? Então, a gente como uma área corporativa, a gente como uma área cross, é muito fácil para a gente, eu não recebi um bom briefing, ou aquela área não sabe o que ela quer fazer direito, eu não tenho uma proposta de valor bem identificada. E aí o que eu sempre falo muito para o meu time é: seja esse ator de mudança, seja essa pessoa que vai, independente da sua cadeira de marketing, independente da sua função, tentar achar alternativas e tentar construir um caminho para entregar uma proposta de valor, ou ter algum entregável no fim do dia. Eu tenho certeza que os profissionais que fazem isso e que vão além até do seu escopo original, obviamente que da forma correta, né? A forma é super importante, eles se diferenciam facilmente. E a segunda que me ajudou muito na minha carreira é sempre isso que eu estava falando, de como que eu não olho para o lado, não me distraio com o contexto, com o entorno, com outras pessoas, mas tento sempre ser hoje um profissional melhor do que eu era ontem, e como que amanhã eu posso ser um profissional melhor do que eu sou hoje. E isso foi me ajudando a construir minha carreira sem olhar para o lado, até porque a gente não tem o contexto daquela pessoa, do desafio que aquela pessoa tá vivendo, a gente não sabe do contexto dela, a gente só sabe do nosso, né? Então, se preocupar em focar na sua carreira, no que você vai entregar e como você está investindo o seu tempo hoje para ser melhor amanhã, com certeza vai ajudar aí numa trajetória ascendente e bonita, e encontrar boas pessoas para ajudar, né? A gente sempre precisa de feedback, de baixo, de cima, do lado. Então, encontrar pessoas ali que você pode contar para te dar toque, te dar dica, mostrar às vezes algum outro viés que você não está vendo. Isso sempre ajuda bastante também. Uau! Adorei, adorei. Giovana, a gente não sai não, tá? A gente já vai conversando. Não, tá Assim, aqui, tô aqui. agradeço muito a sua participação. Eu acho que valeu toda a espera do mundo, valeu a gente conseguir conversar. Ela é inspiradora, ela abre um outro capítulo dentro do Bora. Como eu disse, a gente nunca tinha falado desta forma, com essa abrangência, com essa profundidade sobre Big Data, sobre Analytics e o uso, acima de tudo, em prol de vidas melhores, de um futuro melhor para todo mundo. Então, te agradeço muito em nome do Bora, essa oportunidade que a gente teve de conhecer um pouco mais sobre você e sobre tudo que envolve essa gigante. Eu falei 45, depois você me corrigiu, essa empresa gigante que tem 55 anos. Tá? Te agradeço bastante. Obrigada a você pelo convite, pelo espaço aqui para trocar uma ideia. E você que acompanhou o Bora, de novo, primeiro só agradecendo mais uma vez ao Fábio e à Sueli, né? Você que acompanhou o Bora, espero que você tenha gostado dessa conversa. Como eu disse, ela é para a gente um farol, né, desse tema. Eu acho que ela nos serve para guiar o entendimento, a potencialidade que é o uso inteligente dos dados, porque a gente também vê, às vezes, gente tendo bastante dado e não fazendo um uso inteligente, mas, acima de tudo, ela serve como um farol dentro do caminho para mostrar como é que a gente pode fazer o uso inteligente, e esse uso inteligente seja benéfico para todo mundo. Então, você que acompanhou o Bora, como eu sempre digo, o Bora é um projeto acadêmico, ele não tem finalidade comercial. A gente só faz dois pedidos para você. Um é: clica aqui embaixo e dá o seu ok, o seu joinha, o seu comentário, a sua crítica, a sua recomendação. E dois, o mais, tão importante quanto o primeiro, que é: faça essa mensagem, faça essa conversa, essa orientação toda que a gente recebeu hoje da Giovana chegar às pessoas que fazem sentido. Sejam pessoas que estão estudando, querendo algum dia ser a Giovana, ou pessoas que já estão na estrada e querem dar um passo além, querem subir mais um degrau na carreira. Tá bom? Então, para vocês que acompanharam a gente, mais uma vez, um grande abraço, até a próxima, tudo de bom.